E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Vamos fazer um resumo sobre os playoffs da League 2 e sobre as rodadas de volta da Championship e da PL. Hoje estou aqui com o Bernardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, eu sou administrador da página Blackpool Brasil. E muito obrigado pelo convite, Gabriel. Estou aqui também com o Giuseppe. Fala galera, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou administrador da Shrimpers Brasil, perfil dedicado ao Southend United. E hoje eu estou aqui também com o novato André. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, sou o André, sou administrador da página Cobblers Brasil, do Northampton Town, que conseguiu uma grande vitória hoje, por sinal. Muito bem. Começando lá embaixo, nós tivemos os playoffs da League 2 mesmo, com a semifinal acontecendo, os jogos de ida e de volta. Os jogos de ida foram Colchester 1, Exeter 0, com um golaço de falta do lateral Bramall, do Colchester. E o Northampton perdeu em casa para o Cheltenham no primeiro jogo, 2-0. Foi muito sofrida essa derrota do Northampton. Nos jogos de volta, nós tivemos duas surpresas, duas viradas, com o Exeter vencendo na prorrogação o Colchester, com um gol salvador do Ryan Bowman. E o Northampton operou um milagre, praticamente. Conseguiu reverter o 2-0 fora de casa contra o Cheltenham, que teve uma das melhores defesas do campeonato todo, com 2 gols do Callum Morton e um do Vaidane Oliver. Foram muito bem. André, o que você dizer sobre esses jogos dos playoffs da League 2? Bom, para falar a verdade, fiquei surpreso com o primeiro jogo do Exeter contra o Colchester. Achei o jogo muito ruim, né? Tanto que o jogo foi 1-0, tiveram pouquíssimas chances. O segundo jogo achei bacana, né? O Exeter partindo para cima em casa desde o começo. Achei um jogo muito legal. Daí teve aquele gol do Colchester no finalzinho do jogo. Falei, pronto, ferrou. Daí em diante não consegui acompanhar, mas o segundo jogo, assim, nos primeiros 15, 20 minutos, tava com a cara que o Exeter ia passar pra cima, tipo, ia fazer 2, 3-0, mas foi o que não aconteceu. Passou meio que ali vamos dizer, quase na sorte. Quanto ao Northampton, eu não esperava que fosse ganhar dessa forma. O primeiro jogo foi muito abaixo. Tanto que quando o jogo acabou, né, o 2-0 pro Cheltenham acabou, a galera mesmo lá fora, lá, os torcedores do Northampton estavam falando que o Cheltenham passaria ou pelo Exeter ou pelo Colchester, que o time era muito bom, tinha se postado muito bem. Só que hoje foi reconhecível, o time se postou muito mal. O Northampton pressionando desde o começo, o time, a defesa, não sei, não estava um dia muito bom. O goleiro também operou em um milagre, o Northampton pressionando desde o começo do jogo. Diferente do primeiro jogo, que o time investiu muito em bola aérea. Nesse jogo foi um pouco menos, né? Teve o Sam Horston, que estava suspenso no jogo de ida, e ele voltou nesse jogo. Um jogador muito ágil, muito bom tecnicamente, isso ajudou também para botar a bola no chão. O Callum Morton também, que como a galera lá fora chama o Pelé Ruivo, né? O Ginger Pelé, jogou muita bola hoje, ele poderia ter feito um hat-trick, mas não fez, mesmo assim foi dono do jogo e ele estava numa forma espetacular. E a defesa do Northampton, que vacilou muito durante a temporada toda, tomando muito gol bobo, hoje foi perfeito. O Turnbull, tanto com o Charlie Wood, que é um deus, é o melhor zagueiro da League disparado para mim, com certo clubismo, e o goleiro Arnold se postaram muito bem, além do Scott Wharton, que eu espero que fique para a próxima temporada, emprestado pelo Blackburn. Muito bem. Foi muito emocionante esses jogos de playoffs. E próxima semana, na segunda também, nós teremos a final dos playoffs da League 2 com um jogaço. Exeter contra Northampton. Jogão. Na League One não temos ainda os jogos. Os playoffs vão acontecer apenas nos dias 13 e 6 do próximo mês. Então vai demorar um tempo para acontecer. Então, subindo mais um patamar, chegando na Championship, com jogos muito eletrizantes, muito bons de acompanhar. O primeiro jogo foi a vitória do Brentford por 2-0 fora de casa contra o Fulham, um resultado que poucos esperavam. Show do Said Benrahma, o argelino que joga muita bola. E com essa vitória, o Brentford colou no Fulham. Ficou apenas um ponto atrás. E próxima rodada joga contra o West Bromwich também. E se ganhar, vai colar pertinho dele e tem chance até de garantir uma promoção direta se continuar assim nessa fase.
O segundo jogo foi a vitória impressionante do Swansea, com 2 gols do menino Brewster, que é do Liverpool. Jogaram muito bem, dominaram o jogo. O Middlesbrough, que vem muito mal nessa temporada, brigando para não cair, situação muito complicada. Tivemos também o Derby ganhando fora de casa do Millwall por 3-2, com direito a hat-trick do Louis Seabold, meio-campista de 18 anos apenas, muito bem. Nós tivemos o Preston empatando fora de casa com o Luton, um resultado deprimente, porque o Preston está brigando para subir e o Luton é o lanterna da competição. Pior a defesa do campeonato, foi um resultado que poucos esperavam, devido à campanha péssima do Luton. Outro resultado que poucos esperavam foi a vitória do Wigan por 2-0 em cima do Huddersfield. O Wigan, que tinha a pior campanha fora de casa, conseguiu meter 2-0 no Huddersfield. Fora de casa foi muito bem e abriu 3 pontos do Hull City, que é o primeiro na zona de rebaixamento. O Blackburn conseguiu uma boa vitória em cima do Bristol City, passou o Bristol City na tabela, está em 8º colocado, apenas 1 ponto atrás do Preston, primeiro nos playoffs. Então o Blackburn vem muito bem, brigando até para subir, o que não era esperado. Depois tivemos também um jogo com disputa lá embaixo, com o Charlton vencendo o Hull City e saindo da zona de rebaixamento, colocando o Hull na zona de rebaixamento junto com o Barnsley e Luton. O Hull vem muito mal no campeonato, fazendo péssimos jogos, péssima campanha do Hull, que há pouco tempo estava até na Premier League. Nós tivemos também o empate do Sheffield Wednesday com o Nottingham Forest. O Nottingham dominou o jogo inteiro e deixou o Sheffield empatar no último minuto com o gol do Conor Wickham. E isso pode afetar muito o time do Forest, que estava brigando para subir e por vaga em playoffs. Nós tivemos também a surpresa, a vitória por 1-0 do Barnsley fora de casa contra o QPR. Uma vitória muito boa do time do Barnsley, que conseguiu se manter bem, mesmo sofrendo pressão, e está brigando para não cair de novo para a League One, para fazer o seu famoso ioiô. Vamos ver, acho difícil não cair, mas foi uma boa vitória. Nós tivemos também o empate do West Bromwich com o Birmingham, que foi um jogo muito truncado, poucas chances de gol, bem complicado o jogo para o West Bromwich, que conseguiu ficar na liderança com esse empate. O Reading empatou com o Stoke City, 2 times que o Stoke até briga para não cair essa temporada, mas o Reading está aí no meio da tabela sem muito o que brigar. E no domingo nós tivemos o fechamento da rodada com um jogão, Cardiff contra Leeds. O Leeds dominou o jogo inteiro, mas teve 2 lances bobos e acabaram sofrendo 2 gols, com o Cardiff vencendo, colando também no Preston, mesma pontuação, apenas o saldo de gol maior do Preston. Então o Leeds perdeu a chance de se manter na liderança do campeonato. E muitos já acham que ele vai pipocar de novo, como fez 2 temporadas seguidas praticamente. Giuseppe, o que você dizer sobre essa rodada da Championship? Bom, da nossa querida Championship, tivemos vamos começar pelo último jogo que você falou, o jogo do Leeds, no qual o time do Marcelo Bielsa dominou o jogo inteiro, mas realmente em 2 lances capitais da partida, o Cardiff garantiu o resultado. Já o jogo do Middlesbrough tomou um vareio do Swansea, né? Mesmo dentro de casa não conseguiu impor sua força que geralmente gosta de impor, né? Já o Fulham, mesma coisa, não conseguiu se impor em pleno Craven Cottage, tomou um baque de 2-0 para o Brentford. O único jogo do Reading, 1-1 meio sem graça. Tivemos um destaque, o único destaque do jogo foi o atacante Lucas João, que fez um gol e saiu lesionado 1 minuto depois. O jogo do Nottingham Forest, dominaram a partida inteira, fizeram o gol e entregaram nos minutos finais. Isso acabou comprometendo todo o jogo do Nottingham Forest. Muito bem. Subindo agora para a Premier League, nós tivemos o início da rodada 30 no dia 19, com 2 jogos muito bons. O Southampton venceu tranquilamente o time do Norwich, que parecia perdido em campo. Não sei o que está acontecendo com o time do Norwich. Perdeu por 3-0 para o Southampton em casa.
E o Tottenham empatou com o Manchester United por 1-1. O Manchester United foi melhor em grande parte da partida, mas não conseguiu sair com a vitória. No sábado nós tivemos o Watford empatando com o Leicester, 2 gols eletrizantes no fim do jogo. Se não me engano, um aos 90 minutos e outro aos 93 minutos. 2 também golaços. Um golaço do Ben Chilwell e outro de bicicleta do Craig Dawson. E outro jogo que nós tivemos foi a virada do Brighton em cima do Arsenal, que o Arsenal vem fazendo uma campanha desastrosa. Saiu ganhando, mas tomou a virada do Brighton. Foi muito, muito triste ver o time do Arsenal perder dessa forma. Parece que não tem mais alma nesse time dos Gunners. O Wolverhampton venceu fora de casa o West Ham, que vem fazendo uma campanha péssima. Venceu por 2-0. O Palace conseguiu uma boa vitória fora de casa contra o difícil time do Bournemouth. Por 2-0, o Palace subiu para a 9ª colocação. Vem muito bem acima de Arsenal, até Everton e Burnley. No domingo nós tivemos o Newcastle metendo 3-0 no Sheffield United, que poucos esperavam. O Sheffield United, que tem uma das melhores defesas do campeonato, tomando 3 do Newcastle. E com isso, as chances de conseguir uma vaguinha na Champions League quase se vão para rala abaixo com essa derrota do Sheffield United. O Chelsea visitou o Aston Villa que saiu vencendo com um gol do Courtney House, mas em questão de 5 minutos tomaram a virada do time dos Blues e não conseguiram reverter o placar. Com uma complicada situação, 19º na tabela, vem muito mal. E nós tivemos também no domingo o Everton empatando em 0-0 com o Liverpool, que o Liverpool jogou pior que o Everton teve mais chances de gol, mas não conseguiu marcar. E segunda nós tivemos o fechamento da rodada com o Manchester City metendo 5-0 no Burnley. Foram muito bem, 2 do Mahrez, 2 do Phil Foden e 1 do Davi Silva. O time ainda sonha com o título, tentar beliscar esse título do Liverpool, mas é praticamente impossível. Olhando um pouco para a tabela, nós temos Chelsea, que agora abriu 5 pontos de vantagem no Manchester United, que está em 5º colocado. O Wolverhampton colou no Manchester United com a vitória em cima do West Ham, e o Manchester United tem que ficar de olho no seu retrovisor se quiser garantir uma vaga, pelo menos na Liga Europa. O Palace, com a sua vitória fora de casa em cima do Bournemouth, subiu para a 9ª colocação, muito bem. O Arsenal caiu para a 10ª colocação, muito mal na tabela. O Burnley perdeu por 5-0, vem fazendo uma campanha bem mediana no campeonato. O Everton vem muito bem desde que chegou o Carlo Ancelotti na equipe, vem muito bem, está em 12º. O Southampton, com essa vitória fora de casa em cima do Norwich, se distanciou 10 pontos do Bournemouth, que é o primeiro colocado na zona de rebaixamento. Então o time praticamente safa do rebaixamento. Em 15º nós temos também o Brighton, que conseguiu uma boa vitória em casa em cima do Arsenal, abrindo 5 pontos do Bournemouth. Temos o West Ham, que vem muito mal, não consegue engrenar no campeonato. Principalmente o David Moyes não consegue fazer o time jogar, o time vem muito mal. Assim como o Bournemouth, que não vence há muitos jogos, vem muito mal. E talvez essa temporada seja o baque para a saída do Eddie Howe. O Aston Villa até conseguiu jogar razoavelmente bem contra o Chelsea, mas tomou uma virada em 5 minutos que abalou muito o time, muito. Eles não conseguiram reverter o placar, vem muito mal o time do Villa. E em último nós temos o Norwich, que está a 6 pontos do primeiro colocado, fora da zona de rebaixamento, que praticamente rebaixado, muito difícil a situação dos Canaries. Bernardo, para você, qual foi a maior surpresa dessa rodada da Premier League? Comentando um pouquinho sobre a rodada da Premier League, primeiro começando pelos jogos de sexta. O Norwich sabia que eles iam tomar um pau do Southampton, só não sabia de quanto. Já no jogo do Manchester United com o Tottenham, Manchester United mereceu muito mais a vitória do que o Tottenham, mas o Tottenham num contra-ataque abriu o placar, e na minha opinião o empate foi justo pela circunstância do jogo, mas no geral o United mereceu muito mais vencer. No jogo de sábado eu destaco o Brighton vencendo o Arsenal em casa, com o Maupay e Dunk fazendo os gols e o Maupay se envolvendo na maior treta da rodada,
pela lesão do Leno, que foi um lance de maldade dele. Outro jogo que eu destaco é o Bournemouth e o Crystal Palace, que foi um jogo muito ruim de se assistir no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi domínio total do Crystal Palace. Nos jogos do domingo, eu destaco o Newcastle, que venceu tranquilamente o Sheffield United, que já estava se impondo com 11, e com a expulsão do Egan, aos 50 minutos, o Newcastle deslanchou e conseguiu uma boa vitória. O time do retranqueiro Steve Bruce. E é, na minha opinião, ridículo o Chelsea não sofrer para conseguir vencer o Aston Villa, o penúltimo colocado da tabela. E fechando o domingo, na minha opinião, o jogo mais broxante da rodada, o jogo que me iludiu foi o jogo do Liverpool com o Everton, porque eu esperava muito mais do que as equipes mostraram no campo. E o City nem se fala que meteu o passeio no Burnley, o que já se sabia. Muito bem, pessoal. Finalizamos o podcast por aqui. Obrigado pela participação, Bernardo. Opa, obrigado, Gabriel, pelo convite e estamos sempre à disposição aí quando você chamar. Obrigado também pela participação, Giuseppe. Opa, Gabriel, estamos sempre à disposição para gravarmos mais podcasts. E obrigado pela participação, André. Um prazer ter participado com vocês. Queria agradecer ao Foot Podcast, toda a galera, aos Shrimpers, né, que infelizmente não teve uma temporada muito boa. Desejar uma próxima temporada boa para você, para o Blackpool também. Agradecer mais uma vez o espaço. E vocês falaram do Sheffield United, né, do Chris Wilder. Não tinha como não citá-lo. Ele foi campeão com a gente em 2015-16. Só para essa lembrança e mais uma vez muito, muito, muito obrigado pelo espaço. Antes de encerrar o podcast, vou fazer um resumão rapidão aqui sobre as principais transferências. O Motherwell da Escócia contratou o zagueiro e lateral esquerdo Nathan McGinley, que de 23 anos, que estava jogando no Forest Green há 2 temporadas. O meio-campista Anthony Sarcevic, o ponta Ryan Fraser e o ponta Leroy Sané anunciaram que não renovarão com seus clubes. O Chelsea anunciou a contratação do atacante Timo Werner, do RB Leipzig, por 47 milhões de libras. O Atlético Paranaense contratou o meio-campista Jaime Alvarado, que pertencia ao Watford. O Crawley Town contratou o meio-campista Sam Matthews, que chega do Bristol Rovers, e o atacante Sam Ashford, que chega da 7ª divisão inglesa e que nessa temporada meteu 15 gols em 31 jogos. O Ajax fechou com o goleirão Martin Stekelenburg, que estava no Everton. O Atalanta fechou a contratação em definitivo do Mario Pasalic, meio-campista que pertencia ao Chelsea. O custo foi de 13 milhões de libras. O Mansfield contratou 2 atacantes, o atacante Jordan Bowery e o atacante Jamie Reed, que estava no Torquay, e somou 78 gols em 144 jogos no Torquay. Foi muito bem. O St. Mirren contratou Jack Alnwick, goleirão que estava emprestado ao Blackpool, mas que pertencia ao Rangers. No Boro tivemos uma troca de comando, entrou o Neil Warnock, experiente, que treinava o Cardiff City há pouco tempo, e saiu o Jonathan Woodgate. Nice da França contratou o Morgan Schneiderlin, do Everton, por 2,3 milhões de libras. O Rangers fechou com o goleirão do Sunderland, John McLaughlin. O Stevenage contratou Ini Effiong, que estava no Dover Athletic e chega de graça. E o Arsenal fechou em definitivo com 2 jogadores, o Cedric e Pablo Mari. Ambos estavam emprestados no clube. Obrigado por ter escutado o podcast até aqui e até a próxima.